Tá chegando a hora de escolher os nossos representantes para os próximos 4 anos na esfera municipal. Mas o que deveria ser um processo respeitoso e dentro da civilidade, em muitos casos acaba se tornando uma verdadeira guerra. A gente trouxe por aqui muitos relatos de violência na campanha eleitoral desse ano, inclusive com mortes. No nosso quadro Simplesmente de hoje, vamos falar sobre isso, sobre esse comportamento agressivo dentro da política. Luciano Edgley, nosso consultor, psicólogo, professor, já está por aqui. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Felipe. Boa noite aos nossos telespectadores. Luciano, para a gente começar essa conversa, o que explica tantos episódios de violência relacionados aí à política? Olha, Felipe, nós temos vários motivos, mas eu vou destacar dois aqui que são os maiores e os mais abrangentes. O primeiro deles é a polarização política, ou seja, aquele extremismo, né? Hoje em dia, por mais que existam vários candidatos, mas as pessoas tendem a dividir a política em dois campos. E aí as brigas acontecem justamente por causa dessa polarização, né? Onde as pessoas querem sempre estar certas e não escutam as outras pessoas nem as opiniões diferentes. O segundo, e talvez até o principal motivo, é a questão das redes sociais, com fake news, com informações distorcidas. Então, tudo isso vai causando um certo sentimento de hostilidade e de indignação em alguns eleitores. Complicada essa situação, Luciano. Em que medida o comportamento violento nos candidatos acaba também influenciando a postura agressiva do eleitor? Olha, emocionalmente, isso incentiva, na verdade, o comportamento do eleitor de maneira direta. Imagina aquela questão, você admira uma pessoa e vai votar nela justamente por isso. E essa pessoa se comporta de um jeito, ela vai influenciar o seu comportamento. E algumas pessoas já têm uma tendência violenta, então se elas veem os candidatos dela se comportar dessa maneira, isso meio que valida esse comportamento. E aí o eleitor, geralmente, vai corresponder à altura, vai disseminar essa violência, e a gente está cercado de exemplos, como você citou no início da matéria, até com casos de extremismo como mortes e etc. O acirramento, Luciano, é comum nesse período, mas não dá para a gente banalizar a violência, seja ela verbal ou física, não é isso? De maneira alguma, porque aí o nosso cérebro ele vai se acostumando com o que está acontecendo. Então não existe isso de dizer, mas foi só uma bobagem, fulano só gritou com o outro no debate, isso aí não tem nenhum problema. Tem sim. Todos esses comportamentos precisam ser combatidos para que justamente não haja uma escalada e que não haja aquele sentimento na população de banalização, de que é normal mesmo, quando os ânimos se exaltarem, essas pessoas perderem o controle. Como a gente falou agora há pouco, elas são referência para o nosso eleitorado. Pois é. E há um sentimento, Luciano, de descrença nos políticos. Como fazer com que as pessoas enxerguem na política a possibilidade de um futuro melhor? Eu acho que, assim, uma das principais possibilidades que a gente tem é de tentar mostrar para as pessoas que são mais, digamos assim, desiludidas, que há um aspecto na política que é muito positivo. Mostrar para essas pessoas quais foram as conquistas que a nossa democracia já trouxe. As leis que beneficiam tanta gente, os programas assistenciais que partiram de projetos que pessoas como, por exemplo, os vereadores escreveram. Então, é tentar mostrar outra faceta para essas pessoas que estão desesperançosas. Então, é aquela velha questão, a informação com fonte segura e autêntica para a pessoa tentar se convencer de que a democracia ainda é o melhor que nós temos para gerir a nossa sociedade. Pois é. E para reforçar, Luciano, entre acusações, xingamentos, cadeiradas, o que dizer para que o eleitor enxergue o lado bom da política além disso? Ainda existem pessoas sérias fazendo política. Pode ser raro, a mídia, inclusive, quando ela é tendenciosa, ela tende a não mostrar isso, mas se vocês procurarem direitinho, se vocês compararem as propostas, vocês vão ver que tem muitas pessoas sérias trabalhando por aí. Então, eu diria para essas pessoas, mantenham as esperanças e divulguem coisas boas que candidatos ou até políticos fazem. E tentem combater um pouco esse extremismo, essa polaridade, como a gente falou no começo, que ainda comanda, digamos assim, os nossos pleitos eleitorais. Então, é tentar fazer com que as pessoas recobrem um pouco dessa esperança. E tentar comparar com países onde a democracia não mais existe, como é ruim para eles conviver dessa maneira. Então, a política ela ainda é a nossa saída para a gente conquistar os nossos direitos. E acho que, concordando aí, Luciano, com tudo que você está falando, eu acho que é bom a gente também pensar a política como um elemento importante no sentimento de coletividade, né? A gente saber que a gente está tendo essa oportunidade de votar, escolher quem são os nossos representantes, acreditando numa sociedade mais igual, com mais direitos. Então, isso também é muito válido, né? Sem dúvida alguma. Nós funcionamos melhor em grupo.
E a política, na essência, ela tem justamente essa possibilidade de fazer com que a gente trabalhe pelo bem comum e não para os interesses próprios. Então a gente precisa resgatar isso. Muito bem. Obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. Bom fim de semana de eleições aí para você. Para vocês também saibam escolher bem os seus representantes. Muito bem. Até a próxima, Luciano.